Fala, rapaziada! Eu me chamo Aniel, sou professor do Colégio Amazonense Dom Pedro II, da Coordenadoria Distrital 1. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês seguir as nossas redes sociais, a rede social do Conquistar, o meu Instagram e subir a nossa hashtag Conquistar22. No episódio de matemática, vamos falar sobre gráficos. Gráfico de função do segundo grau, gráfico de função do primeiro grau, certo? Vou deixar um tempo para que vocês resolvam o nosso simulado e daqui a pouco eu volto comentando cada questão, beleza? Vem comigo que é só sucesso!
beleza, olha eu aqui de volta. Agora a gente vai corrigir o nosso simulado. E para começar, a nossa primeira questão era o seguinte. Era uma questão de uma empresa que pagava os seus trabalhadores, né, por diária de R$80 e tem um gerente que ganha R$1.000. Lembrando que cada trabalhador vai estar lá por 2 dias. E aí ele dizia o seguinte, a questão do Enem, né? Dizia assim, chamando X a quantidade total de funcionários da empresa e Y em reais, quanto que a empresa gasta semanalmente para pagar os seus funcionários, ele pede para a gente marcar a alternativa correta, né? A alternativa correta nesse caso é a letra E, né? E agora a gente vai entender por que é a letra E. Beleza. Após a leitura, a gente observou que a gente está diante de uma função afim. Por que função afim, Aniel? Porque é o seguinte, galera, as funções afins, elas vão ter as seguintes características. Elas vão ter uma parte real, uma parte variável e uma parte fixa. Nessa questão especificamente, a parte fixa é a parte de R$1.000. É a parte que o gerente recebe. O gerente recebe R$1.000. Então, dessa função vai ser a parte fixa. Beleza? Tranquilão? X vai ser o número de trabalhadores. Aqui eu tenho que tomar um cuidado. Por quê, professor? Porque se X é a quantidade de trabalhadores, só que a empresa vai pagar semanalmente, ó. Semanalmente a empresa vai pagar. Então, e cada trabalhador trabalha por 2 dias na semana. Então, cada trabalhador, galera, não vai ganhar 80, ele vai ganhar 80 por dia, mas semanalmente vai ser R$160. Beleza? Tranquilo até aí? De boa? Então, ó, quem vai ser o valor a ser pago, né? Qual é a função? Vai ser o salário do gerente, que é a parte fixa, mais 160 por trabalhador, né? Por trabalhador. Beleza? Ó, cada trabalhador recebe R$80 por dia trabalhado. Então, nesse caso, como eles trabalham 2 dias, serão 160 por X, porque X é o número de trabalhador. Beleza? Então, quem vai ser a função? A função vai ser 1.000 mais 160x, dando aquela organizada para ficar padrão bonitão do Enem. Vai ficar quanto? Y é igual a 160x mais 1.000. Beleza? Galera, vamos voltar aqui nas alternativas rapidinho, porque o Enem, ele tem, a tendência dele é ser maldoso com os alunos. Aqui, ó, na maldade, o Enem faz o seguinte contigo. Olha a letra B. Se não tivermos atento, a gente tende a marcar a questão errada, porque o Enem vai botar algo muito próximo. Ó, como X é o número de trabalhadores, e eu imagino que cada trabalhador vai custar R$80, aqui poderia estar o erro. Porque eu ia marcar a letra B. Só que eu tenho que ficar atento que essa função representa quanto vai custar, quanto que a empresa vai gastar por semana, certo? E cada trabalhador vai trabalhar por 2 dias. Então, vai ser 80 vezes 2, que vai dar um total de 160. Por isso que cada trabalhador custa R$160 para a empresa e não 80, porque 80 é o que ele ganha por dia. Só que a nossa função, ela não está em dias, e sim por semana. Tranquilão até aí? Tranquilo, calmo, foi tudo sossegado, tudo dentro dos conformes. Eu não posso esquecer que função afim, ela vai ter uma parte fixa e uma parte que vai variar. Nessa questão, quem varia é o quanto cada trabalhador ganha por semana. Beleza? Muito bem, galera, é isso aí. Vamos para a nossa próxima questão.
Beleza. Na nossa segunda questão, também é uma questão do Enem, que fala sobre função afim, mas nesse caso especificamente do gráfico da função afim, né? Ele tá pedindo para representar qual é o gráfico que melhor representa a relação entre o salário e o número de produtos vendidos por um certo vendedor. As alternativas aqui, ó, tem a letra A, a letra B, a letra C. A correta vai ser a letra E, certo? E agora vamos entender por que é a letra E. Beleza, bora lá. Após a leitura, a gente observou o seguinte, de novo, uma função afim. Galera, e aí eu tenho que lembrar o seguinte, o gráfico de uma função afim, ela sempre vai ser representado por uma reta. Gráfico de função afim, ela vai ser representada por uma reta, né? Tá aqui, ó. Então, pode ser uma reta crescente, pode ser uma reta decrescente. Tranquilão? Então, o gráfico de uma função afim sempre vai ser representado por uma reta. Nesse caso, a nossa função ela vai ter uma variaçãozinha que tem que tomar cuidado. Qual? Primeiro, entre 0 e 100, qual vai ser a função? A função vai ser o seguinte, vai ser R$700, né, R$750, mais 3 vezes cada produto que ele vende, porque ele ganha R$3 por cada produto. Tranquilo? Beleza. Depois é o seguinte, a partir da centésima primeira unidade, o que vai acontecer? Ele vai ganhar R$9 de comissão, certo? E aí eu tenho que observar o seguinte, a minha parte fixa aí vai dar uma mudada. Por quê? Porque até o centésimo, o salário dele vai ser de 1.050. A partir daí, vai ser quem? Vou ganhar R$9 por comissão. Só que vai ser 9 vezes x menos 100. Pô, como assim, Aniel? Porque assim, ó, galera, como a parte vai variar a partir do centésimo, então vai ser 9 vezes x menos 100, que vai dar um total de 9x menos 900. Isso no caso, quando x for acima de 1.000. Somando essa variável com esse valor aqui, ó, então a gente vai ter quanto? A nossa nova função vai ser o seguinte, 9x mais 150. Beleza? E aí o nosso gráfico ele vai ser formado por duas retas. Agora eu vou dar uma voltada aqui no gráfico para a gente observar isso com calma. Preste atenção aqui, galera. Ó, quando era 0, quando ele não tinha vendido nenhum produto, ele ia estar recebendo 750, né? Que é o valor fixo dele. Até o centésimo, que é esse ponto bem aqui, ó, que é esse ponto aqui, que é esse ponto aqui, a função era qual? A função era essa aqui, ó, f de x igual a 350 mais 3 vezes x, certo? Esse era o valor que eu ia receber. Depois do centésimo, o gráfico vai dar uma inclinação maior. Por quê? Porque vai mudar o valor que vem na frente do x. Que quando a gente estuda, a gente chama isso de coeficiente angular. O coeficiente angular da reta muda, por isso há essa inclinação. Beleza? Lembrando que o coeficiente angular dita também se a reta vai ser crescente ou decrescente. Então, bora dar uma olhada nas outras alternativas. Ó, na primeira, tá errada por quê? Não é a primeira por quê? Porque não há uma mudança bem aqui, ó, no centésimo, tá vendo? O gráfico continua crescente, não há uma mudança. Já na letra B, o gráfico vai até crescendo, porém, a mudança não é, a inclinação não é a mesma que teria na letra E, certo? A inclinação aqui é um pouco menor. Já na letra C, é onde está um erro. Aqui, por exemplo, toda vez que eu tenho um gráfico reto, assim, ó, eu tenho uma função constante. E aí, a partir desse ponto do centésimo primeiro, ela passa a crescer. Então, também não é essa, não é essa e não é essa. Tranquilão? Por isso, a alternativa correta é a letra E. A letra D também não pode ser por quê? Porque a letra D está mostrando um gráfico de uma função constante. E essa função não é uma função constante, né? Ela, na verdade, é um conjugado de duas funções. Tranquilo até aí, galerinha? Tudo de boa, tudo sossegado, certo? Na nossa próxima questão,
a gente vai ver uma questão de função quadrática. Beleza, galera. Nessa questão aqui, a gente vai estar trabalhando com uma questão do função quadrática, certo? E ele pede para a gente obter o maior número possível de bactérias e ele pergunta qual era a temperatura no interior. Apesar de essa ser uma função de gráfico, não aparece o gráfico em si nas alternativas. Ele pede só para que a gente avalie a partir de uma tabela. Nesse caso, a tabela, lá, o momento, vai ser alta. Vamos entender por que vai ser alta, né? A tabelinha lá já nos mostrava isso. Seguinte, quando a questão é do função quadrática, né? Então a gente tem que lembrar que o gráfico de uma função quadrática, eu vou estar trabalhando com parábolas, certo? Então, eu posso ter uma parábola assim, com cavidade voltada para cima, ou uma com cavidade voltada para baixo. Tranquilão? Beleza. E aí, eu vou estar trabalhando com o
vértice, né? Nesse caso, ele pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Isso vai ser determinado a partir da função em si, certo? E quando eu penso em vértice, significa que eu vou ter uma coordenada. Então, vai ser o x do vértice e o y do vértice. Tranquilo, galera? De boa? Então tá, bora pro próximo. E aí, o que é que ele fala? Como é que eu faço para determinar o x do vértice? O x do vértice vai ser menos b dividido por 2a, né? Lembrando que esse b e esse a são os coeficientes da função. E o y do vértice vai ser menos delta dividido por 4a. Beleza? Lembrando que o delta é calculado assim, né? b ao quadrado menos 4ac. E essa aqui é a nossa função. Beleza, galera. Aí, ó, vou entender o seguinte. Como o valor que vem na frente da variável ao quadrado é negativo, significa que a concavidade vai ser voltada para baixo. Portanto, o nosso ponto vai ser de máximo. Beleza? Nosso ponto vai ser de máximo. Então, a nossa função vai ter a seguinte característica. Ela vai ser algo mais ou menos assim, né? Vai ter um máximo aqui. Beleza. Como é que a gente faz? Eu vou pegar, lembrando que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Então, o A vai ser quanto? O B vai ser quanto? Vai ficar 22 dividido por 2A e o delta, aqui ó, 22 menos 22, né? Porque o B é negativo, vai ficar menos 22 dividido por 2 e o A também é negativo aqui, galera, ó. Então, menos 2A. Menos 22 dividido por menos 2 é igual a 11. Então, quando for 11, a gente vai obter o número máximo, né? Nossa quantidade máxima de bactérias, que vai ser calculada da seguinte maneira. Eu vou calcular o delta. Lembrando que o delta é quem? O delta vai ser b ao quadrado, menos 4 vezes 1, menos 85. Fazendo todas as continhas aqui, a gente vai ter um total que o delta é igual a, igual a 144. Show de bola. Então, para determinar o ponto de máximo, vai ser quem? 144 menos 144 dividido por 4 vezes menos 1, né? 4 vezes menos 1, que vai ficar 144 dividido por 4, 36. Com base na tabela que tem no enunciado, a temperatura vai ser alta. Beleza? Essa função é uma função quadrática. E aí, a gente vai entender alguns elementos do gráfico agora, né? A gente vai entender o seguinte. A nossa função era essa. H ao quadrado mais 22H igual a 85. E aqui era o T. Essa é uma função quadrática, então eu já sei que o gráfico vai ser uma parábola. Beleza? O gráfico vai ser uma parábola. Apesar que a questão não pede para desenhar o gráfico, mas é importante para a gente entender esse momento. Se é uma parábola, a primeira coisa que eu olho é para o valor que vem na frente do termo ao quadrado. Nesse caso é negativo. Se é negativo, a concavidade dela é voltada para baixo. Certo? O H, galera, nesse caso, é o ponto máximo que ele vai receber. Tem um ponto máximo aqui, ó, que é o máximo dessa função, né? O número máximo de bactérias que ele vai obter, que vai ser o H com um tempo de temperatura T aqui, ó. E é isso aqui que a questão pede. Então, às vezes, uma questão de gráfico do Enem não necessariamente precisa desenhar o gráfico. Beleza? Essa foi a nossa aula. Quero agradecer a presença e vamos para as nossas considerações finais. Olá, galera! Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar na sua casa, agradecer também a direção do Conquistar pelo convite, pedir que vocês subam a nossa hashtag Conquistar22 e registrar esse momento com uma foto. Vamos registrar nosso momento com essa foto aqui, todo mundo prepara o celular. 1, 2, 3... Que isso, muito bem. Obrigado, galera. Só sucesso.